Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da termoquímica, começando pela lei de Hess, certo? E qual é a definição da lei de Hess? A lei de Hess diz que em uma reação química, a variação da entalpia, que é o ΔH, é sempre a mesma, quer ela ocorra em uma única etapa, quer ela ocorra em várias etapas. A variação da entalpia depende somente dos estados inicial e final. Isso quer dizer o quê? Se a minha reação ela ocorrer de uma vez só, ou se ela ocorrer de 2 ou 3 vezes, o ΔH dela vai ser sempre o mesmo, certo? Mesmo que ela tenha várias etapas, no final das contas, o ΔH dessas 2 ou 3 etapas vai ser o mesmo do que o ΔH dela se ela ocorresse em uma única etapa. Então, a gente tem vários exemplos, e o primeiro é esse bem clássico aqui, que é a água líquida passando para a água gasosa. E a gente precisa saber qual é o ΔH dessa reação. Para isso, a gente tem duas reações. Essa reação ela não acontece direto. Ela acontece em duas etapas. A primeira etapa, água líquida, passando para H2 mais meio de O2, e o ΔH dessa reação é 286 kJ positivo, que essa reação é uma reação endotérmica. E a segunda etapa é a água gasosa, também formando água líquida, ou H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso. E essa reação também é uma reação endotérmica, o valor 242 kJ. Bom, como é que a gente vai fazer? A gente vai comparar, certo? Eu quero saber o ΔH dessa reação, mas eu tenho duas reações auxiliares, que ela ocorre em duas etapas. Então, eu vou comparar a primeira com as outras reações, a reação principal com as outras reações. Então, por exemplo, eu tenho água líquida aqui na reação principal. Ela está aqui nessa primeira reação, ó, água líquida. Elas estão do mesmo lado. Aqui está no reagente e aqui está no reagente. Então, eu não vou precisar fazer nada com essa reação. Quais são as ações que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, dividir e inverter os lados, certo? Então, dentro dessas três ações, eu posso fazer qualquer uma delas ou as três ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo disso. Aqui, H2O gasoso, que aqui está no reagente, está no produto. Aqui, H2O gasoso está no reagente. Então, eu vou precisar fazer o que com essa reação? Aqui, vou precisar inverter. Como é que eu vou inverter? Tudo que está no reagente vai para o produto e tudo que está no produto vai para o reagente. Eu estou trocando os lados, eu estou invertendo os lados. O que acontece? Eu posso fazer qualquer uma dessas três coisas que eu falei para vocês. Multiplicar, dividir, inverter. Ou as três coisas ao mesmo tempo. Porém, tudo que eu fizer na reação, eu tenho que repetir no ΔH. Então, se eu inverter essa reação, como é que eu vou inverter esse ΔH? Vou inverter o sinal. Se aqui é positivo, ele vai ficar negativo. Então, a primeira reação eu vou manter e a segunda eu vou precisar inverter. E olha como é que fica. A primeira a gente mantém, não mexe. E a segunda a gente inverte. O que era produto vira reagente, o que era reagente vai virar produto e muda o sinal do ΔH. O que está em excesso a gente vai cortar. O que é o excesso? O que eu quero da minha reação final? Uma reação igual a essa principal. H2O líquido com H2O gasoso. Tem H2 nessa reação principal? Não. Tem O2 nessa reação principal? Não. Então, isso a gente vai ter que eliminar. Quais são os fatores que a gente vai poder eliminar? Aqueles que estão em lados opostos e em reações opostas. O que está do mesmo lado a gente soma e o que está em lados opostos a gente subtrai, corta. Então, eu vou cortar aqui H2 com H2, porque eles estão em lados opostos, em reações opostas, meio de O2 com meio de O2. O que vai sobrar dessas duas reações? H2O líquido e H2O gasoso.
E o que eu vou fazer com esse ΔH? Do jeitinho que ele está aqui, ó, mais 286 menos 242. A gente vai fazer essa conta, que vai dar mais 44. Essa reação é uma reação endotérmica, ok? Vamos para a letra B. Eu tenho monóxido de carbono, CO, mais meio de O2, produzindo CO2. E eu quero saber o ΔH dessa reação. Para isso, eu tenho duas reações auxiliares, não são auxiliares, que ela ocorre em duas etapas, certo? Eu tenho carbono grafite mais meio de O2 passando para CO e carbono grafite mais O2 passando para CO2. O que é que eu quero? Dessas duas reações, obter uma terceira reação que seja idêntica a essa reação principal. Então, vamos comparar. CO aqui está no reagente. Nessas duas reações aqui, ela está aqui, ó, no produto. Significa que eu tenho que fazer o que com essa reação? Inverter. Certo? O que é produto vai virar reagente, o que é reagente vai virar produto. Meio de O2. O2 eu tenho nessa reação e tenho nessa. Quando a substância ela se repete em várias reações, a gente vai deixar ela um pouquinho de lado. Vai ver a próxima etapa, a próxima substância, porque ela sozinha vai se resolver. Ok? Então, vamos passar para o próximo. CO2. CO2 está onde? Aqui, ó, na segunda reação. Tá do mesmo lado. Então, eu vou precisar inverter? Não, eu vou manter. Nessa primeira reação, quando eu inverter, o que é que eu vou fazer com o sinal do ΔH? Vou precisar inverter também. Se é negativo, vai ficar positivo. E a segunda eu vou manter, né? A primeira a gente inverte, a segunda a gente mantém. E vamos cortar os excessos, ó. Carbono grafite, eu corto com carbono grafite, que estão em lados opostos, em reações opostas. E meio de oxigênio eu vou cortar com 1 inteiro de oxigênio. Vai sobrar o quê? Meio. Sempre sobra do lado maior, certo? Aqui eu tenho meio e aqui eu tenho inteiro. Tem mais aqui, então vai sobrar desse lado meio oxigênio. A reação vai ficar desse jeito, idêntica à reação de cima. E como é que eu calculo o ΔH? Do jeitinho que tá aqui, ó, mais 26,4 menos 94,1, que vai dar menos 67,7. Essa reação é uma reação exotérmica, ok? Então, vamos ao terceiro exemplo. O terceiro exemplo já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu tenho 2 carbonos, mais 3 hidrogênios, mais meio oxigênio, formando C2H6O. E eu quero saber o ΔH dessa reação, só que ela não acontece em 2 etapas, ela acontece em 3 etapas, certo? Mas a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com 2 etapas. Comparar. Carbono, que é o primeiro elemento, tá aqui, ó, na primeira reação. Só que, ó, eles estão do mesmo lado, eu não vou precisar inverter essa reação. Só que aqui tem quantos? 2, e aqui tem quantos? 1. O que é que eu tenho que fazer com essa equação? Multiplicar ela por 2. Porque aí, quando eu multiplico ela por 2, vai ficar 2 carbonos, 2 oxigênios, 2 CO2. E eu vou multiplicar esse valor aqui também por 2. O que eu fizer com 1, eu faço com todos os elementos, inclusive com o ΔH, ok? Hidrogênio. Aqui, ó, tem 3H2. H2 está aqui, ó. Só que só tem 1. Aqui tem 3. O que é que eu tenho que fazer com essa reação? Preciso inverter? Não, porque eles estão do mesmo lado. Mas eu preciso multiplicar essa reação por 3. Meio de oxigênio. Oxigênio aqui, O2. Tem O2 aqui na primeira, O2 na segunda, O2 na terceira. Então, não vou mexer, certo? C2H6O, ele tá aqui, ó, na terceira reação, no reagente, aqui ele tá no produto. O que é que eu tenho que fazer com essa reação? Inverter, beleza? Então, vamos fazer essas alterações. A primeira multipliquei por 2, a segunda multiplicou por 3 e a terceira inverteu. O que é que a gente vai cortar? O que tá
em lados opostos, em reações opostas e que é igual. Então, 2CO2 aqui, com 2CO2 na terceira reação. 3H2O aqui, ó, com 3H2O. E veja, aqui eu tenho 2 mais 3 meios, o que está no mesmo lado a gente soma, de oxigênio. E aqui eu tenho 3O2 do outro lado. Se você for para a calculadora, fizer 3 dividido por 2 mais 2 e cortar com 3 e subtrair de 3, vai sobrar exatamente esse meio, que é 0,5, que é meio, certo? Desse lado aqui que tem mais oxigênios. Então, vai sobrar 2 carbonos, 3 hidrogênios, meio oxigênio e do outro lado C2H6O. Aí essa questão aqui dos oxigênios é puramente matemática, tá, gente? Vocês vão para a calculadora. 2 mais 3 dividido por 2. Quanto é 3 dividido por 2? Mais 2. E aí vai subtrair de 3. Vai sobrar 0,5. 0,5 é meio. E eu vou pegar os delta-Hs do jeito que estão aqui. Menos 788, menos 858, mais 1.368. Fazer a conta e vai dar menos 278, que é uma reação exotérmica. A letra D é um desafio, tá? Vocês já vão receber respondido, mas vamos tentar fazer. Vocês tentem fazer antes de verem a resposta. Ó, também acontece em 3 etapas. Só que ela é um tipo de reação que você não vai conseguir resolver ela comparando a reação principal com as auxiliares. Por quê? FeO, que é o óxido de ferro, ó, tá aqui, só que aqui tem 3 FeO. Eu não tenho como multiplicar a reação principal por 3. Eu tenho como, o que eu fizer, eu tenho que fazer com as reações auxiliares, né? Com essas 3 reações aqui. Eu não posso modificar a primeira reação, a equação principal. Eu tenho que modificar essas 3 aqui. CO tem aqui, ó, 3CO. Tem CO desse lado, tem CO desse lado. CO2, tem CO2 aqui, CO2 aqui, CO2 aqui. Fe, aqui tem Fe, só que já tem 2. Como é que a gente vai fazer? Essa reação, você só vai precisar ver aqui, desses aqui, o que você vai manter. Nenhuma delas você vai precisar inverter, porque, ó, FeO tá aqui, não vai precisar inverter. Fe tá aqui, não precisa inverter. CO2, como eu falei, aparece na primeira, na segunda e na terceira, não mexe. CO aparece na primeira, na segunda e na terceira, também não mexe. Agora, o que é que tem nessas 3 reações aqui que não tem aqui na reação principal? Fe2O3, por exemplo, não tem aqui, mas tem aqui, ó, Fe2O3, esses 2 aqui, eu vou ter que cortar, só que aqui tem quantos? 3, vai ter que me obrigar a fazer o que com essa equação aqui? Multiplicar ela por 3, para poder ficar 3 Fe2O3 e eu poder cortar. Outra coisa que tem nessas aqui, mas não tem aqui, ó, Fe3O4. Tem aqui, mas não tem na equação principal. Aqui eu tenho Fe3O4 e aqui eu tenho 2 Fe3O4. Vou ter que fazer o que com essa reação do meio? Multiplicar ela por 2, para eu poder cortar. E essa última eu vou manter, não vou mexer nela. Aí a gente multiplica toda a reação por 3, toda a reação por 2 e a terceira a gente mantém, certo? Multiplica inclusive os ΔHs. Vamos lá. O que a gente vai poder cortar? O 3 Fe2O3 com 3 Fe2O3, 2 Fe3O4 com 2 Fe3O4, vai sobrar esse 6 FeO, 9 CO, eu tenho aqui, ó, 9 CO, 2 CO mais 1 CO, tem 3. O que eu disse a vocês? Que quem tá do mesmo lado a gente soma, quem tá com o outro lado a gente vai subtrair. Então, aqui eu tenho 3CO, quando eu cortar com 9CO, vai sobrar 6CO. A mesma coisa vai acontecer com o CO2.
E o que é que vai sobrar dessa reação? 6FeO com 6CO, 6CFe com 6CO2. Tudo com 6, ó, tá vendo? É a mesma reação, só que aqui tá tudo multiplicado por 6 e aqui tá tudo 1. O que é que eu faço, então, para que aqui fique tudo 1? Divido por 6, e aí a equação vai ficar igualzinha. O ΔH a gente vai fazer o quê? Menos 75, menos 72 mais 47, vai dar menos 100. Só que esses valores, vocês estão lembrados, que é antes da gente dividir por 6. O que é que a gente vai ter que fazer agora? Pegar esse menos 100, dividir por 6, que vai dar menos 16,6.